Vamos dar início, então, à nossa segunda aula sobre disfonia. Continuidade, nós vamos falar sobre as principais causas, né, as principais doenças que produzem algum grau de disfonia. A forma com que eu apresentarei aqui, eu acho mais interessante do que a habitualmente apresentado nos livros textos. É uma forma em que, quando um médico, um clínico, generalista, estiver fazendo um atendimento numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, numa unidade básica de saúde, numa UBS, num posto de saúde, num hospital, ele possa, com essas perguntas, com esses dados da anamnese, chegar às lesões que estão mais frequentemente associadas a essas doenças. Então vamos, por exemplo, aqui, ó, aparecimento agudo. O indivíduo chega para você e diz que teve um surgimento de uma disfonia recente. As principais hipóteses diagnósticas que você vai levantar é uma lesão da prega vocal por abuso vocal. O indivíduo foi no estádio, foi numa festa, gritou com o filho, teve uma discussão com a namorada, fez um abuso vocal acentuado. Ou uma infecção aguda, quer que seja ela viral ou bacteriana, como aquelas que nós vimos nos seminários de laringites agudas, seminários que foram vistos por vocês ao longo do módulo. Já aqueles pacientes que relatam um aparecimento mais gradual da disfonia, nós temos como principais hipóteses a presbifonia, ou seja, o envelhecimento da voz, né? Doenças neoplásicas ou granulomatosas também têm um aparecimento gradual, ou pacientes com distúrbios neurológicos progressivos, como, por exemplo, a miastenia graves e o mal de Parkinson, a doença de Parkinson. Imaginemos um paciente que chega para você e tem uma disfonia de longa data. Ele diz que desde criança, ele sempre foi rouco. Então, o paciente diz, não, doutor, essa é a minha voz, eu sempre fui rouco. Eu vou imaginar que esse paciente tem alterações estruturais das pregas vocais, são lesões epiteliais benignas. São vários tipos de alterações estruturais mínimas, nós vamos discutir sobre elas mais para frente. Chega para você um paciente idoso, certo? Que apresenta uma disfonia. Além da presbifonia, nós temos também que imaginar que o paciente idoso, por ter, principalmente em pacientes fumantes, ter fumado por muitos anos, ele aumenta a possibilidade de câncer, né? Então, um indivíduo idoso, fumante, além da presbifonia, nós vamos imaginar doenças neoplásicas. Paciente jovem, né? Menor probabilidade de processo neoplásico, muito raro, tumor de laringe abaixo de 35, 40 anos de idade. Nas crianças, né, nós temos que lembrar do abuso vocal, é muito frequente em crianças, né, principalmente até os 7, 8 anos de idade, o abuso vocal produzindo nódulos vocais. Também lembrar de lesões laríngeas congênitas, aquelas produzidas por uma má formação do epitélio de vibração da prega vocal, aquele epitélio que nós descrevemos na primeira aula. Antecedentes de tabagismo. Paciente que é fumante, nós temos duas grandes possibilidades, né? Paciente com disfonia e antecedente de tabagismo. História de longo tempo de tabagismo. Nós temos a possibilidade do edema de Reich, que é um edema que nós vamos falar mais para frente, que não é uma lesão pré-neoplásica, e o tumor, as lesões tumorais que nós vamos falar, as lesões leucoeritroplásicas. Os profissionais da voz, obviamente, têm maior probabilidade de desenvolver lesões por abuso vocal, e pacientes que tenham, além da disfonia, a presença de dispneia associada, nós vamos imaginar uma paralisia de pregas vocais em adução, geralmente lesão do nervo laringeu recorrente bilateralmente após uma tireoidectomia total. O paciente o paciente tem as suas pregas, os seus nervos laringeu recorrentes lesados na cirurgia iatrogenicamente. Ao acordar, ele acorda com uma paralisia em adução, as pregas vocais fechadas. Então, a voz vai estar prejudicada, mas especialmente ele vai apresentar um quadro de dispneia, devendo ser traqueostomizado ou reintubado o mais precocemente possível. Também o paciente com dispneia lembrar de lesões tumorais, né? Pode ter um tumor laríngeo produzindo essa lesão, causando disfonia.
E lesões granulomatosas, como por exemplo a tuberculose, a leishmaniose, que são lesões que também podem cursar com dispneia. Aqui algumas imagens daquilo que a gente falou. Então, aparecimento agudo da disfonia, lesão da prega vocal por abuso vocal, aqui um trauma vocal agudo, a gente vê uma prega vocal que teve um sangramento e está em reabsorção. Aqui já um sangramento mais recente, ainda não absorvido. Além desse sangramento, a gente vê nesse paciente um pólipo, já aqui mostrando para vocês um pequeno pólipo, tá? Opa, desculpa, perdão. Um pequeno pólipo e aqui uma microweb, uma micromembrana anterior, que aqui é uma alteração estrutural mínima, tá? A prega vocal ela tem que ter essa angulação entre as pregas vocais, um V perfeito, um V, a letra V bem bonitinha, aqui, ó. Esse paciente não tem, ele tem uma pelezinha aqui, é uma alteração estrutural mínima, chama microweb anterior, tá? Então ele tem estase de saliva aqui na prega vocal esquerda, tem uma prega vocal direita onde teve um sangramento, e um pequeno pólipo vocal associado. Aqui também uma lesão aguda, um abuso vocal agudo, uma hiperemia, com estase de secreção salivar, traduzindo o paciente com um quadro recente de disfonia. Aqui um paciente também com abuso vocal intenso, isso aqui é um cantor, fez 3 shows, sexta, sábado, domingo, me procurou na segunda-feira, com essa prega bastante disfônico, com essa prega vocal que é uma lesão grande, pelo trauma vocal que ele cantou, ele era um ambiente que estava muito barulhento, o microfone não estava tão bom, ele fez um abuso vocal e chegou com essa prega vocal, toda ela está hiperemiada, diferente daquela outra prega vocal, por exemplo, essa prega vocal aqui, ó, a coloração mais habitual, mais branquinha, aqui uma prega vocal bastante hiperemiada. Aqui uma prega vocal também, ambas bem hiperemiadas, aqui uma lesão polipóide, nós vamos falar mais sobre ela na frente. Tudo isso são aparecimento agudo da disfonia, lesões da prega vocal por abuso vocal. Também aqui uma cordite bilateral, pregas vocais bem vermelhas, processo traumático agudo. Aqui uma infecção, um exame de uma laringite aguda, você vê uma hiperemia da prega vocal, a prega vocal praticamente não tem vibração, Você vê aqui a subglote, uma hiperemia, é um quadro típico de uma laringotraqueite aguda, muito comum na prática, no dia a dia do consultório. O paciente chega com uma história de tosse, secreção amarelada, disfonia e uma laringoscopia como essa que a gente vê aqui. Aqui são aparecimentos graduais, ou seja, um quadro mais arrastado, Aqui a gente vê uma área leucoplásica na prega vocal direita, tá? Aqui já uma lesão tumoral, já um T1 de prega vocal direita, e aqui um T3, uma lesão grande, já com paralisia, Então aqui a gente tem sempre que pensar em tumor, em câncer. Paciente com disfonia, essa disfonia que dure mais do que 10, 15 dias, esse paciente precisa fazer uma laringoscopia. Um paciente como esse, a cirurgia é muito mais simples, o resultado muito melhor. Aqui já é uma cirurgia um pouco mais complexa, vou ter que tirar maior parte da prega vocal desse paciente. E um paciente como esse, muito provavelmente vai para uma laringectomia total, com esvaziamento cervical bilateral, ou um protocolo de preservação de órgão, no caso no que ele vai fazer quimioterapia neoadjuvante, seguida de radioterapia, e com uma taxa de sobrevida muito menor. Aqui uma lesão pré-neoplásica, aqui um T1 de prega vocal, aqui um T3 de prega vocal, já com paralisia da prega vocal direita. Então aqui, excelente prognóstico, aqui sobrevida de 5 anos acima de 99%, aqui uma sobrevida em torno de 50%, 60% de sobrevida em 5 anos. Ou seja, o que daqui evoluiu para cá e para cá é só o tempo. Demorou, retardou no diagnóstico, vai favorecer o surgimento, o desenvolvimento e o crescimento dessas lesões. Aqui, outro aparecimento gradual da disfonia por uma doença granulomatosa. Aqui é um paciente que me procurou em fevereiro de 2012, me foi encaminhado para fazer uma cirurgia dessa prega vocal dele,
né? Eu realizei essa laringoscopia e suspeitei da tuberculose, que é um aspecto clássico da tuberculose laríngea, uma cordite, uma monocordite acentuada, com esse aspecto granulomatoso. Foi solicitado o raio-x de tórax, PPD, exame de escarro, confirmado o diagnóstico de tuberculose, feito o tratamento clínico, tratamento esquema tríplice, e aqui o paciente retorna em dezembro de 2012, né, apresentando uma resolução completa do seu quadro laríngeo. Então, um aparecimento gradual da disfonia, além da pré-disfonia no idoso. Além das doenças neoplásicas, também lembrar da doença granulomatosa, principalmente o paciente tendo queixa. O paciente vai ter queixa de perda de peso, emagrecimento, sudorese, né, a tuberculose laríngea, quase que exclusivamente secundária à tuberculose pulmonar. E aqui, no paciente idoso, várias imagens de pré-disfonia, né, o arqueamento, há uma atrofia muscular, o paciente tem uma atrofia, então tem uma fenda glótica, né, ó, todas as imagens aqui, a prega vocal em forma de arco, né, então são pregas vocais arqueadas, presença de fenda, a falha nesse fechamento glótico. Nós temos aqui uma aproximação excessiva das pregas vestibulares compensatória, né? Todas são imagens típicas da pré-disfonia, o envelhecimento. Aqui duas imagens, ó, 2 exames de pré-disfonia. A gente consegue ver, ó, prega vocal arqueada, a falha no fechamento glótico, né? Você vê uma fenda. Então, a voz do idoso, caracteristicamente, é uma voz fraca, soprosa e trêmula. Fraca, soprosa e trêmula são as 3 características da voz do idoso. Aqui também, ó, um idoso, né, uma presbifonia. Você vê que, como a prega vocal não encosta adequadamente, a prega vestibular tenta compensar essa aproximação. Se vocês olharem com atenção, vocês conseguem ver até uma vibração da prega vestibular. Ó, a prega vestibular está vibrando, né, ó, aqui. O que não é habitual, né? Mas por que ela está vibrando? Por que ela também está balançando, a semelhança do que acontece com a prega vocal? Porque está passando no ar, né? Não está, como está vendo a fenda glótica, né? Passa parte do ar, e essa parte do ar, então, faz a prega vocal apresentar essa vibração. Aqui são exames mostrando o paciente, a criança, né, um paciente infantil, criança, por lesão por abuso vocal, tão comum nódulos vocais. O nódulo vocal é muito comum em crianças, quer que sejam meninas ou meninas, e em mulheres, praticamente inexiste no homem adulto, né? Após a adolescência, quando a laringe tem um crescimento, ali por volta dos 12 anos na muda vocal, não mais o menino apresentará o nódulo vocal. Mas na menina ou na mulher adulta que tem um abuso vocal, que trabalha ou com excesso de fonação ou usando a voz de forma errada, poderá produzir esse tipo de lesão, que são os nódulos vocais. Aqui nós temos várias imagens. Aqui é o mesmo paciente, né? A prega vocal abduzida e aqui aduzida, né? Respirando e falando. E aqui um vídeo de uma criança, né, com nódulo vocal, né? Você vê que o nódulo vai surgir porque há um trauma naquele local específico, né? Você vê que fica sempre tocando nesse ponto. Olha lá, a estroboscopia. Isso é uma criança de 10 anos. Você tem, então, essa imagem característica do nódulo vocal em crianças. Tá? Aqui é o antecedente de tabagismo, né? Aqui nós temos um edema de Heinck. Heinck foi um anatomista alemão que descreveu um espaço no qual, abaixo do epitélio da prega vocal e acima do músculo vocal, se você injetasse líquido, ele se difundiria por toda a prega vocal. Então, esse é um espaço que Heinck descreveu. Nesse espaço que Heinck descreveu, pode haver o acúmulo de proteínoglicanas, que são glicopeptídeos,
glicoproteínas de alto peso molecular, altamente hidrofílicas, ou seja, atrai moléculas de água ao seu redor, então dá essa coloração, esse aspecto de gelatina, essa coloração meio transparente, né? Como se a prega vocal acabasse mais ou menos aqui, e daqui para cá nós temos essa gelatina na prega vocal, ok? Então tudo isso aqui são aspectos gelatinosos, esse aspecto gelatinoso, isso se chama edema de Hayek, isso vai produzir uma voz grave, né? Isso é comum em homens, mas é mais comum em mulheres que fumam. É a mulher falante e fumante. É aquela voz grave, aquela voz áspera, a voz masculinizada. A mulher se incomoda quando tem essa laringoscopia, porque ela vai ser sempre confundida com o homem. Então o esposo reclama, quando alguém liga para ela, ela acha que é um homem que atendeu o telefone, então é uma queixa frequente de mulher falante e fumante. Contudo, essa não é uma lesão pré-neoplásica. Essa doença ela é uma doença de comportamento benigno. Obviamente, como a pessoa fuma, ela pode desenvolver um tumor de prega vocal. Claro, é fumante. Mas essa não é uma doença pré-neoplásica. Aqui alguns exames do edema de Hayek. Ok, ó. Há uma assimetria, pode haver essa assimetria. Você vê que aqui as duas pregas vocais têm o edema, mas é mais intenso à esquerda. Até uma degeneração polipóide nessa prega. Olha lá, né? Então tem aquele edema que eu expliquei para vocês, produzindo a voz áspera, né? Tem também sinal de refluxo, um pouco de hiperemia aqui atrás. O paciente fumante, obviamente, tem mais chance de ter doença do refluxo, né? Aqui uma outra imagem de um edema, também aqui maior à direita, né? O que a gente observa? Um edema gelatinoso, né? Prega vocal edemaciada, né? Sem doença neoplásica, ok? Vou encerrar essa segunda aula por aqui, né? Com essas imagens do edema de Hayek, onde que a gente falou de anamnese, e depois a gente complementa a terceira aula, falando mais sobre as causas de disfonia. Dando início à terceira aula sobre disfonia, né? Nós vimos na primeira aula conceitos de fisiologia e anatomia, na segunda aula alguns dados da anamnese, vamos aqui na terceira aula falar mais sobre alguns dados da anamnese. Tá? Antecedente de cirurgia ou trauma cirúrgico, né, trauma cervical ou torácico, lembrar de lesão nervosa ou trauma do arcabouço laríngeo. Né? Quem for trabalhar no JF, fazer residência ou internato por lá, Instituto Dr. José Frota, por exemplo, vai atender muito paciente com lesão recorrente, lesão do nervo laríngeo recorrente, por pipa, né, aquele cerol que o pessoal passa na pipa, ou por lesão mesmo traumática do arcabouço, né, fratura, queda, o motociclista que bate na traseira de um caminhão ou em um carro, né, pode haver lesão do arcabouço da laringe. Antecedentes de alteração neurológica, doença de Parkinson, miastenia grave, nós já falamos, tremor essencial, e a história de acidente vascular cerebral também pode causar paralisia de prega vocal. Antecedente de intubação orotraqueal prolongada, lembrar do traumatismo das pregas vocais ou estenose subglótica congênita. Antecedente de doença do refluxo, lembrar das lesões nas pregas vocais causadas pelo próprio refluxo. Né? Nós vamos ver algumas imagens que mostram isso. Antecedente de doença sinusal, né? A drenagem de secreção posterior pode desencadear um reflexo de tosse, causando lesão. O uso de antihistamínico e antidepressivos causa um ressecamento, ou seja, alteração na hidratação da laringe. E quando tem linfadenomegalia, lembrar de doença neoplásica ou doença granulomatosa. Ou seja, você faz a história, né, daquele paciente que está com disfonia e vai montando o seu diagnóstico baseado nos antecedentes que o paciente diz. Vamos ver algumas imagens. Né? Aqui, né, todas essas alterações causadas pela doença do refluxo. Né? Aqui nós temos a prega vocal normal, né, apenas com um pouco de estase de saliva, mas um edema. Vocês veem a diferença de coloração. Aqui, ó, rosado, aqui mais hiperemiado, mais edemaciado. Né?
típico uma doença do refluxo crônica, né? Aqui é uma doença do refluxo mais acentuada, né? Mais hiperemiada, mais edemaciado, né? Aqui um granuloma. Um granuloma é uma lesão laríngea causada pela doença do refluxo, pelo ato de pigarrear. Então ele tem um granuloma aqui, ó, e um outro maior aqui, ok? Isso tudo é granuloma. Aqui, ó, 2 granulomas causados pela doença do refluxo. Vamos ver esses vídeos aqui também, ó. Uma laringite de refluxo. Olha como está acentuada a laringite desse paciente, né? Até casca, até crosta ele formou. Olha lá, ó. Olha as crostas que ele formou ali na parede posterior da glote. Olha lá. Secreção, paciente com a doença do refluxo bem acentuada. Esse aqui é o mesmo paciente, tá? Nós vamos ver depois que eu fiz o tratamento da doença do refluxo. Vocês estão vendo aqui essa região, com quase uma queimadura na parte posterior da laringe desse paciente, ó. Olha lá, né? Uma lesão, secreção, catarro. Vamos ver esse exame aqui. É o mesmo paciente. 28 dias depois, eu fiz o uso do inibidor de bomba de prótons. Fiz um pouquinho de corticoide inalatório. Olha lá. Outra laringe, né? Você vê que uma laringe recuperada da doença do refluxo, ó. Já sem aquele edema que a gente viu inicialmente, né, ó. Diferente dessa laringe que a gente vê aqui, ó, bem atingida pelo ácido. Então, nós somos às vezes questionados, né, quais são os achados típicos da laringite, né? Ó, aí a mesma laringe, um paciente, rapaz jovem, enfermeiro, com a doença do refluxo acentuada, né, a queimadura, né, tratado 28 dias e retorna, obviamente, sem mais disfonia. O granuloma, essa lesão como essa, uma lesão grande como essa, só o tratamento clínico já não é mais eficaz, né? Esse paciente foi submetido a tratamento cirúrgico para a correção desse granuloma. Eu peço desculpa pela imagem, não está tão boa, mas foi feita com endoscópio flexível, porque o paciente tinha muito reflexo, muita náusea, não consegui fazer com o laringoscópio rígido. Então a imagem não é tão boa quanto as anteriores, mas a gente consegue ver um granuloma em ambas as pregas vocais por trauma. Esse paciente já tinha sido operada e mantinha a disfonia, foi encaminhada, era uma paciente que tinha uma rinocinusite crônica, tinha muita tosse, né? Por conta da secreção, nós fizemos o tratamento da rinocinusite e esse granuloma desapareceu com o tratamento clínico, ou seja, sem ter que reintervir, apenas tratando a tosse, que era a causa básica dessa lesão na prega vocal. Falar um pouco sobre as classificações. Nós temos nós podemos classificar as disfonias como congênita. Nós temos a membrana laríngea, aquela pequena membrana que eu mostrei na segunda aula, né? A estenose subglótica, a laringomalácia, esses temas nós já vimos nos seminários correspondentes de estridor laríngeo. Alterações de cobertura da prega vocal, pode ser uma alteração inflamatória, tumoral ou pré-tumoral, ou pelo mau uso vocal, nódulo, pólipo, granuloma, ou até congênita. São as alterações estruturais mínimas. As doenças associadas, as disfonias associadas a doenças sistêmicas, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e a virilização. A virilização, que a gente pode citar, bem frequente, é a utilização de hormônios sexuais masculinos pelas mulheres para ganhar massa muscular. Então isso é bem frequente, acho que todo mundo que já viu, já ouviu a voz dessas meninas que tomam remédio para ganhar massa muscular, elas vão ter uma voz bem masculinizada, né? Porque houve um aumento da massa muscular, não só do bíceps, do quadríceps, do glúteo, como também houve um aumento da massa muscular da prega vocal. As doenças reumatológicas, né? Artrite reumatoide e miastenia graves podem produzir lesão nas articulações ou lesão nos músculos. Doença do refluxo nós já falamos, doenças neurológicas, distúrbios cerebelares, paralisia cerebral, parkinsonismo e a coreia. Inclusive o Parkinson, a sua primeira manifestação clínica pode ser através de disfagia, disfonia, e o otorrino pode ser a pessoa que vai fazer o diagnóstico inicial do Parkinson.
Então, não é raro um paciente apresentar algum grau de disfagia e disfonia, procurar um otorrino, a gente faz a laringoscopia, e na laringoscopia a gente observa um padrão de tremor que sugira a doença do Parkinson. A gente encaminha para o neurologista para ele fazer a investigação mais específica, e muitas vezes esse paciente está com um quadro inicial de doença de Parkinson. As disfonias neurogênicas, paralisia da prega vocal, a disfonia espasmódica e o tremor vocal. A disfonia espasmódica é uma doença que ninguém sabe ao certo a causa. Ela produz um espasmo das pregas vocais durante a fonação. Então, o padrão vocal do paciente fica angustiado, fica estrangulado. O paciente fala mais ou menos assim. Ele faz uma aproximação excessiva das pregas vocais durante a fala. Ele consegue se alimentar normalmente, ele respira normalmente, mas quando ele vai falar, ele faz essa aproximação excessiva. O tratamento da disfonia espasmódica é basicamente a utilização da toxina botulínica. Das disfonias funcionais, nós temos as alterações psicogênicas, nós já comentamos lá no primeiro slide, quando a gente falou que existem algumas doenças de origem psíquica que causam disfonia, né? A disfonia psicogênica é uma delas. O paciente não tem nenhuma alteração estrutural, não tem nenhuma alteração na prega vocal, mas por algum trauma vocal, algum trauma psíquico agudo, ele perde a voz, né? Então acontece, por exemplo, eu já vi algumas situações em que a mãe tem uma filha, né, foi informada de que a filha discutiu na escola, estava brigando na escola, uma mulher que presenciou uma briga de condomínio em que um indivíduo tinha uma arma de fogo, uma senhora que teve um acidente automobilístico, perdeu a voz, e essa perda da voz no momento, ela perdura, não é só naquele momento. Então a paciente perdeu a voz no acidente de trânsito, lá não conseguia falar, argumentar lá as razões do acontecido, me procurou uns 4, 5, 6 dias depois, continuava sem voz. Você faz a laringoscopia, tem um achado característico que é a fenda paralela, né? É uma alteração psicogênica. E por alteração funcional nós temos o mais frequente de todos esses, que é por uso incorreto da voz, a disfonia funcional, né? Porque usa a voz de forma errada, porque não tem uma coordenação entre respirar, falar e articular as palavras. A gente chama isso de incoordenação pneumofonoarticulatória. Talvez todas essas causas seja a mais frequente delas, essa disfonia funcional por uso incorreto da voz. Das etiologias, nós temos as lesões estruturais, podem ser nódulos, pólipos, cistos, o granuloma ou edema de Heinck. As lesões tumorais, a papilomatose, que nós já vimos no seminário de estridolaríngeo, o carcinoma espinocelular, né, carcinoma espinocelular, as doenças inflamatórias, o refluxo, a laringite infecciosa e as granulomatosas, nós já vimos a tuberculose naquela segunda aula, as doenças neurológicas, as paralisias, a disfonia espasmódica ou espástica, nós já comentamos, Parkinson e o tremor essencial, e as disfonias funcionais nós podemos ter por abuso vocal. A presbifonia é considerado funcional, porque é um processo natural de envelhecimento. A tensão muscular, paciente que usa muita força para falar, né? É comum esse paciente com uma disfonia funcional por tensão muscular, quando ele fala, a gente consegue observar a turgência da veia jugular anterior. Funcional por alteração tireoidiana, principalmente o hipotireoidismo, e também por funcional medicamentosa, aqueles pacientes que usam antihistamínico ou principalmente antidepressivo, que tem a boca seca. Então ele tem realmente uma queixa de quando fala, arde, queima, resseca, né? pelo uso dos medicamentos que diminuem a salivação. Ainda para a gente falar sobre procedimentos cirúrgicos que causam risco de lesão nervosa, nós temos a tireoidectomia, a paratireoide, a esofagectomia, cirurgias de acesso à coluna anterior, principalmente para corrigir hérnia de disco, cirurgia cardíaca, né, porque pode lesar o nervo laringeu recorrente esquerdo no seu trajeto intratorácico, cirurgia da aorta abdominal, da aorta proximal
semelhante à cirurgia cardíaca, mediastinoscopia, também exérese de tumor cervical e reconstruções traqueais. Todos esses procedimentos cirúrgicos podem causar lesão nervosa e isso vai produzir disfonia. Aqui só para a gente relembrar, né, o nervo laringeu recorrente do lado direito, o nervo laringeu recorrente do lado esquerdo vai até o tórax, passa aqui na crosta da aorta e retorna, né? Quando ele aqui é o nervo vago, dando o laringeu recorrente do lado esquerdo, do lado direito, aqui o nervo vago, dando o nervo laringeu recorrente, que passa aqui por baixo do lado esquerdo. Então, como ele tem um trajeto intratorácico, todas essas lesões aqui, doenças nessa região, podem produzir lesão nervosa. Aqui um esquema mostrando, né, o vago, né, dando o nervo laringeu recorrente, né, o nervo laringeu inferior que volta para a laringe, né? Aqui o nervo laringeu recorrente do lado direito, do lado esquerdo, né, perdão, aqui é uma vista posterior, e aqui o nervo laringeu recorrente do lado direito, né, passa debaixo da subclávia, né, ó, e volta o nervo laringeu recorrente do lado direito, do lado esquerdo ele vai até o tórax e volta, né, aqui a visão posterior. Sobre a qualidade da voz, isso aqui a gente exige mais do otorrino, do residente, que ele conheça, que ele consiga fazer um diagnóstico etiológico baseado na qualidade da voz. Se é uma voz rouca, eu vou pensar, por exemplo, em neoplasia. Se é uma voz soprosa, eu vou pensar na disfonia e abdução. Se é uma voz astênica, eu vou pensar em pré-disfonia e miastenia. Se é uma voz tensa, eu vou pensar em disfonia espasmódica. Se é uma voz áspera, eu vou pensar em neoplasia. Se é uma voz trêmula, eu vou pensar em Parkinson. Se é uma voz com som grave, eu vou pensar em edema de Heinck. Para o clínico generalista, o médico que está iniciando-se na laringologia, é mais difícil fazer esse diagnóstico. Mas para nós, otorrinos, que estamos acostumados com essa classificação de qualidade vocal, a gente exige que o otorrino consiga fazer um diagnóstico. Muitas vezes, uma forte suspeita apenas em ouvir a voz, ele vai treinando a audição e ele consegue imaginar a doença baseada na qualidade da voz. Eu vou encerrar essa terceira aula, né, com essa qualidade da voz do diagnóstico diferencial. Na próxima aula vamos falar especificamente sobre tratamento. Vamos dar início agora à nossa quarta aula sobre disfonia. Nós dividimos a disfonia em quatro aulas. A primeira, anatomia e fisiologia, a segunda, dados de anamnese, a terceira alguns dados de anamnese, um pouquinho sobre cirurgias, e a quarta e última aula vamos falar sobre o tratamento. É uma aula que vamos falar sobre o tratamento das lesões nas pregas vocais. Então, eu tenho um paciente com abuso vocal, seu principal tratamento é repouso vocal e fonoterapia. O paciente com infecção viral, você vai, além disso, você vai associar corticoide. Geralmente a gente faz corticoide inalatório para esse paciente. O paciente está com muita tosse, a gente associa, o que a gente mais faz é a beclometasona. Ela é vendida em solução líquida, você coloca isso juntamente com soro fisiológico no aparelho de nebulização, faz 2 vezes ao dia durante 5 dias. Né? O nome comercial do mais utilizado chama-se Clenil-A. As infecções bacterianas, além do que a gente falou anteriormente, a gente vai ter que associar o uso de antibiótico. Né? No adulto, você pode usar amoxicilina, clavanato ou a levofloxacina. No paciente, em criança, até os 18 anos, até os 17, 18 anos, você vai usar amoxicilina com ácido clavulânico. A presbifonia, principal tratamento para esses pacientes, fonoterapia. Né? Você vai fazer um fortalecimento dessa musculatura. A prega vocal está atrófica, está arqueada, você vai fazer um fortalecimento muscular. Doença granulomatosa, você vai tratar a doença de base, tuberculose, leishmaniose, né? Como já é conhecido por vocês o tratamento dessas doenças. Alterações estruturais de prega vocal, você vai fazer fonoterapia e em alguns casos você vai indicar cirurgia. Lesões congênitas, a mesma coisa, alguns casos cirúrgicos, outros casos fonoterapia. Doenças neurológicas, você vai fazer o acompanhamento desse paciente, né? E aplicar botox naqueles casos, especialmente na disfonia espasmódica.
Na paralisia laríngea, você vai tratar a causa, o que causou a paralisia desse paciente, e pode também, no paciente com uma paralisia unilateral de prega vocal, realizar uma cirurgia chamada tireoplastia, que consiste em você medializar a prega vocal, colocá-la em posição medial, para que ela entre em contato com a outra prega vocal, né, a prega vocal contralateral durante a fonação, e você melhora a voz soprosa. Paciente com paralisia laríngea, a voz torna-se soprosa. Então, quando você faz a cirurgia, você vai encostar uma prega vocal na outra, fazer a medialização e melhora a qualidade da voz desse paciente. O paciente com trauma laríngeo, você vai ter o repouso vocal, né, corticoterapia endovenosa, antibioterapia, e muitas vezes você vai ter que também fazer a cirurgia para refazer esse arcabouço da laringe. Paciente com granuloma laríngeo, tratamento cirúrgico, como a gente viu lá naquele paciente que eu mostrei anteriormente. Nódulos vocais, o tratamento é fonoterapia. O pólipo, além da fonoterapia, nós temos tratamento cirúrgico. Doenças endócrinas, né, você vai tratar a doença de base, hipotireoidismo, né, a virilização, muitas vezes o que a gente vai recomendar é a suspensão do hormônio sexual masculino, mas muitas vezes, mesmo após a suspensão do hormônio sexual masculino, a voz vai manter-se um pouco masculinizada. Doença do refluxo, né? Você vai usar um inibidor de bomba de prótons 2 vezes ao dia, durante 30 a 60 dias. Obviamente, mudar o padrão da alimentação e fazer educação comportamental, como, por exemplo, não deitar após a refeição, né? Esperar de 2 a 3 horas para se deitar, manter uma dieta fracionada, enfim, mudança de hábitos de vida, perder peso, né? As doenças funcionais, incluindo a psicogênica, o tratamento é fonoterapia. No paciente com quadro psicogênico, muitas vezes você vai ter que fazer psicoterapia associada. Paciente que tem uso incorreto da voz, né, que é a incoordenação pneumofonoarticulatória, fonoterapia. Paciente com papilomatose, cirurgia. E paciente com dissonia espástica, paciente com dissonia espasmódica, a gente encaminha para a fonoterapia e faz o uso da toxina botulínica, como já comentamos anteriormente. Aqui é da Academia Americana de Otorrinolaringologia, para orientar quando um clínico deve encaminhar um paciente para um otorrino. Está em inglês, mas eu traduzi para vocês, para ficar mais fácil, né? Então, quando é que um paciente deve ser encaminhado para ser visto por um otorrino? Se a rouquidão durar mais do que 3 semanas, especialmente naquele indivíduo que fuma. Quando um paciente está com disfonia, mas não tem história de ter tido um resfriado ou uma gripe. Então, a rouquidão não foi causada por um processo viral. Se na tosse tiver sangue, né? Se ele tiver dificuldade para engolir, se o paciente sentir um nódulo no pescoço, tiver um gânglio cervical, se o paciente observar perda ou alteração grave na voz que dura mais do que alguns dias, se você sentir dor ao falar ou engolir, se a dificuldade respiratória, ou seja, tiver dispneia associada à disfonia, se a rouquidão estiver interferindo com o seu meio de subsistência, ou seja, é um professor, está com disfonia, está prejudicando a sua atividade profissional. Ou se é um cantor e está incapaz de cantar. Então, isso aqui foi uma tradução que eu fiz, né, do texto em inglês, que a Academia Americana sugere uma avaliação do otorrino, né? E para a gente concluir a nossa aula, nós vimos que as dissonias são várias as causas. O diagnóstico precoce vai prevenir a evolução dessas lesões para doenças mais graves. A disfonia persistente por mais do que 2 semanas necessita ser avaliada por um otorrino. Vocês viram que a anamnese bem colhida, juntamente com o exame físico, vai ajudar muito no diagnóstico desse paciente. A laringoscopia é um exame de rotina nesses casos. E, obviamente, o tratamento da doença vai depender da causa que produziu isso, tá? Eu agradeço demais a atenção de vocês, espero que a gente possa, na aula teórica, complementar os conceitos e tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado, um abraço a todos.